E é bem isso mesmo. Então, à medida que eu estou ouvindo a história, eu estou como que entregando chaves para o meu inconsciente de que é possível. É possível a mocinha, né, reconquistar os próprios sonhos. É possível aquela velha bruxa da história. Será que ela é tão má assim? Ou se ela está instigando a uma mudança? Né? Então, quando eu ouço uma história, eu me curo através dela. E sempre que a gente traz uma reflexão, ainda que eu não fale do conto, aliás, ainda que eu não fale de mim mesmo, eu estou falando do personagem. E quando eu estou falando para o personagem, não tem como eu tá dando uma opinião ali que não seja baseada na minha própria história. E à medida que isso acontece, à medida que outras pessoas ouvem, esse processo de cura ele vai se elaborando. Porque, no fundo, somos todos humanos, né? Todos nós temos essa conexão uns com os outros. Né? E à medida que eu ouço a história do outro, à medida que eu ouço o conto, que eu ouço uma reflexão, às vezes caem umas fichas ali, né? E sabe que a gente exercita muito mais do que só aí, o interior, né? A gente exercita nossas habilidades quando estamos em grupo. Então, ouvindo um conto, a gente exercita a paciência, exercita a escuta, exercita o compartilhamento, porque você quer ouvir o que o outro está imaginando. É engraçado, o que é a né? história? Por que ele ficou naquela parte? Olha, eu não percebi essa parte do conto. Então, quando temos esse espaço e temos um assunto, uma temática, e a gente consegue falar sobre ela, a gente está construindo habilidades, exercitando essas habilidades, estamos aí recriando sonhos, conexões. Então, falar sobre sentimentos nem sempre vai ser o foco. A gente vai falar sobre tudo, menos sobre sentimentos. Menos sobre sentimentos, mas ainda assim a gente eles são trabalhados. Eles estão sendo trabalhados. Sim. E eu costumo dizer, né, que enquanto há vida existem possibilidades, existem novas conexões. É engraçado que quando eu cheguei, e eu falava sobre isso quando a gente estava aqui, né, no bate-papo, antes da gente entrar ao vivo. Quando eu cheguei dos meus 50 anos, eu tive uma crise ali existencial, porque ainda você me olhou meio que estranho, né? Mas assim... Nem fez 50. Nem não fez. Estou entendendo. Então, mas é aquele momento que, para mim, o que foi mais marcante, né? Eu olhava para trás, eu via mais passado do que futuro. E eu tinha a sensação de que não era possível aprender muitas coisas mais. E hoje, 5 anos depois, não vou falar que é mais, tá? Tudo bem. 5 anos depois, eu vejo assim tantas possibilidades. Quanta coisa eu não aprendi nesses últimos 5 anos. Quantas coisas a gente não desenvolveu. Quando que eu sonhava, né? Em 2020, tá aqui nesse lugar falando sobre mulheres maduras, e eu me incluo nessa, né? Vendo possibilidades de crescimento, vendo possibilidades ali de novos aprendizados. Quantas pessoas ali no grupo já não tiveram uma pequena mudança? Há muitas. A gente tem percebido, né, algumas que participaram, as mudanças em relação até a conversa mesmo, o diálogo, a partilha que elas trazem, a história que eu costumo dizer, que a historinha que você está contando para si mesma e para o outro, para que o outro acredite que você não tem tempo para si, que você não tem um espaço para compartilhamento. E a gente vê essas mudanças no dia a dia, a busca de novos hobbies, de novos interesses, a participação de novos grupos, que algumas já relataram, olha, eu retomei a amizade, eu estou participando de um grupo. E isso é muito legal, quando a gente percebe que está acontecendo. Quando eu falo que a gente deixa sementinhas, né? A gente São deixa muitas, sementinhas, né? Do e olha sempre só, em frente, sabe aquela história? Como deixamos sementes. A Conceição está falando assim, muitas vezes temos respostas para as nossas dúvidas através do conto. Olha, né? Só. E assim, essas sementes sementes do sempre em frente, sabe? Sempre em frente, enfrentar ou ir em frente, né? Então, assim,
nesse grupo são trabalhadas as 3 formas. A integração do corpo, mente e coração. Porque através do cognitivo, a gente tem a abertura do corpo, o equilíbrio dos hormônios ali naquele momento, os sentimentos eles vêm à tona através do cognitivo, quando eu começo a pensar, quando eu começo a refletir, quando eu começo a dividir experiências. Então a gente tem o ponto, né, o ápice disso é a integração das 3, né, a sintonia da mente, do corpo e do coração. E o coração vem aí com sentimentos, mas não é lá que vão sair os sentimentos que vão aparecer, é depois, né? Depois, né? E a pessoa nem vai associar de onde que saiu aquilo, né? De onde saiu aquela coragem de repente cuidar um pouco de si, de mudar o corte de cabelo, né? De decidir aprender algo novo. Eu tenho percebido também o quanto as pessoas, isso despertou o ouvir músicas. Música faz parte da... As pessoas estão te mandando músicas, então, Ana. É interessante isso, né? Esse caminhar. Música faz parte do meu dia a dia sempre. Eu amo música e você consegue saber o meu humor naquele dia, a música que eu estou ouvindo, né? Uhum.